Então, bom dia a todos. Eu continuo naquele objetivo, né, de fazer alguns esclarecimentos, dar algumas dicas relacionadas à síndrome do pânico e ansiedade. Pode parecer muito repetitivo, né? Parece que a gente está repetindo várias coisas, falando as mesmas coisas, né? Sempre. Mas não tem outro caminho, né? Porque as dicas são aquelas relacionadas ao que a gente procurou a entender, né? E fazer no nosso dia a dia uma prática. Então, as pessoas falam, poxa, mas o Cláudio só fala a mesma coisa, só repete, né? Não é isso. É porque, pelo meu entendimento, tem uma linha de conduta que a gente tem que tomar, né? E segui-la. Então, assim, esse vídeo seria mais um apanhado geral, uma forma, né, de a gente recapitular o que a gente já falou, né? E continuar, né, debatendo sobre tudo isso que nos aflige. Então, como a gente já havia dito nos vídeos anteriores, eu acho que o principal do equilíbrio é nós acreditarmos nos exames médicos. Ponto. Foi no médico, constatou que não tem nada. Aí sim, isso será a base para o desenvolvimento do equilíbrio. Daí, se a pessoa aceitar e optar pelo tratamento psiquiátrico ou psicológico, muito que bom. Mas se não, é preciso que a pessoa tenha uma força interior, uma força de vontade muito grande, porque ela vai continuar sentindo os sintomas, ela vai continuar passando pelas dificuldades. Aí precisa que ela se imbua, que ela tenha, né, um autocontrole razoavelmente bom para entender, né, o que está se passando e a partir daí usar técnicas para trabalhar, né, no sentido de diluir ou diminuir esses sintomas. Então, assim, existem várias possibilidades de equilíbrio sem o remédio, né? Por exemplo, a respiração, né, diafragmática ou a respiração controlada, como eles falam, que no momento de crise seria a única coisa que nos tirariam daquele sufoco inicial. E outra, os pensamentos são a chave para isso, para esse controle. Porque geralmente a sistemática da doença é essa. Começa nos pensamentos. Observem. São os pensamentos que dão origem, porque a gente passa a semana inteira, né, o tempo todo pensando em coisas negativas, em catástrofes, em doenças, em desequilíbrio. Chega a um ponto que a mente estará saturada de tantas informações negativas que precisa que aconteça a crise para dissipar isso. Em resumo, seria essa a sistemática. Então, como forma preventiva, o ideal seria que a gente fizesse as respirações diafragmáticas pelo menos umas 3 vezes no dia, né, para ir diluindo aquelas picos pequenos de ansiedade para que não acumule. Filtrar os nossos pensamentos na medida que a gente possa, que é difícil, mas quando bater um pensamento negativo, vamos trocar por um pensamento racional, por um pensamento positivo, não é? Então, são medidas preventivas que a gente pode tomar para que não atinja aquele pico.
Depois de atingido o pico, a única salvação, a única coisa seria as respirações, né, programadas, aquela respiração diafragmática, aquela que você infla a barriga, puxa o ar, né, pelo nariz, até inflar a barriga, devagar, e vai soltando aos poucos também devagar, pelo nariz, pela boca, desculpa, pela boca. Puxa o ar pelo nariz e devagar, e solta também devagar pela boca. É o básico. Na internet tem várias técnicas de respiração diafragmática, ou a respiração programada que eles falam. Então, essa seria o básico. Mas o que acontece? Como os ansiosos querem tudo rápido, nós imaginamos que fazer uma sessão só de respiração tá bom. A gente imagina que se a gente fizer uma vez ou outra, a gente cura, a gente equilibra. Quando a coisa não é bem assim. Quando a gente tem que tomar um remédio, a gente não toma para uma doença, a gente não toma todos os dias, não toma o remédio com hora marcada. Então, para essas coisas que nós sentimos, precisa também que a gente tenha uma certa disciplina. As respirações, de preferência, de forma preventiva, umas 3 vezes ao dia, um exercício físico, de preferência diário, se não puder, umas 3 vezes por semana, né? Para a gente ir espargindo essa toxina, essas toxinas que a gente vai acumulando. Então, para prevenir seria isso. E conscientizar na mente, que essa doença é uma doença de curso longo. Por que é de curso longo? Porque a gente demora a captar, ou não capta, a captar o mecanismo dela, né? E muitos não captam e passam a vida, né, sob o efeito dos sintomas, né, e sofrendo tudo de ruim que a doença traz. Mas se a pessoa conseguir dominar a respiração, fazer a técnica de respiração. Por que a técnica de respiração? O primeiro sintoma que a gente sente é o aperto no peito, a falta de ar, né? Isso já atinge o cérebro, porque oxigena mal o cérebro, aí já dá as tonturas. Aí quando isso aparece, já vem o medo. Aí o medo faz um loop, né, nesses sintomas. Aí vai aumentando. E com o aumento dos sintomas, os pensamentos entram em conflito, né? Porque os pensamentos rápidos, negativos, de doença, de tudo que de morte, e vira aquele ciclo que a gente fala. Eu acredito que quando você começa a fazer as técnicas preventivas, de mudar os pensamentos, tirar o foco de coisas negativas, fazer cotidianamente as respirações diafragmáticas, fazer um exercício físico, deixar de assistir coisas negativas em televisão, de morte, de acidente, de doença, né, de política, que sempre fala coisas negativas, coisas que vai deixando a gente nervoso, porque toda vez que a gente assiste uma coisa de política, seja partidária da nossa vontade ou não, a gente deixa a gente ansioso e nervoso. E isso já é um motivo para desencadear aquele ciclo. Então, evita conversar com pessoas muito negativas, que a gente sabe que ela vai trazer não boas energias para a gente. Nessa conduta, com essa conduta, né, a gente já vai sentir um equilíbrio relativamente bom. Não estou dizendo que vai deixar de sentir, mas o equilíbrio virá relativamente. A gente já vai espaçando aquelas crises, né, mais assim frequentes, elas vão tornando menos frequentes, vai alongando o prazo, alongando
período de incidência das crises, e isso a gente vai conseguindo controlar parcialmente os sintomas e as crises. E isso eu volto a dizer, tudo isso que eu digo, eu faço e fiz e faço em mim. Eu me controlei relativamente porque eu tomei essas medidas preventivas. Porque na hora lá, não adianta, eu quero que fique claro o seguinte, não adianta a gente ficar só coisa negativa, pensando coisa negativa. Um sintoma você já acha que é uma morte, um sintoma você acha que é um AVC, que é um infarto, ou outra coisa parecida. Vou assistir o jornal, eu não posso estar alheio à realidade, eu tenho que assistir tudo. Aí eu assisto, né? Então não adianta eu ficar nesse ciclo da doença e depois lá no final fazer a técnica de respiração, porque você vai ter a crise, nós vamos ter a crise, né? Então, o ideal é fazer preventivamente tudo isso que nós relatamos, né? Controlar os pensamentos, fazer as técnicas de respiração, fazer um exercício físico, nem que sejam umas 3 vezes por semana, já seria o razoável. Cuidar dos pensamentos, aí é que está o segredo. Porque no decorrer do tempo, a gente já, com essas manias que a gente cria, aí já vem a tal de agorafobia, aquela coisa de ter medo de ir nos lugares, de ter medo de ir em público, de interagir com muitas pessoas. Quando chega a esse ponto, a coisa ganha um grau de potencialidade maior. Porque aí a gente já não quer sair mais de casa, arruma desculpa para não sair, fala que tem um compromisso, mas mentira, a gente não tem compromisso nenhum. Na verdade, a gente está com medo de enfrentar a multidão, o público, não é? Então, eu sugeriria o seguinte, que quando já chegou no caso da agorafobia, do medo de pessoas, de público, de locais, fazer o confronto. Além de tudo isso que a gente já relatou, da forma preventiva, mas se ainda assim chegou na agorafobia, no medo de lugares públicos, lugares cheios, de multidão, a gente fazer aquele confronto, de ir mesmo sentindo, de enfrentar mesmo sentindo, porque só esse fato de enfrentar mesmo sentindo já vai diluir de nós aquele sintoma. A primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, ou sei lá, até a quinta vez, a gente vai continuar sentindo alguma coisa. Mas a partir do momento que a nossa mente, o nosso psiquismo percebe que a gente está enfrentando, esses sintomas e esses medos diminuem. Então, é tudo uma sequência de atitudes, de pensamentos, de providências que a gente pode tomar, né? Para que a gente consiga amenizar, equilibrar, ou até muitas vezes, né, dar uma parada praticamente de vez dos sintomas e das crises. Eu vou ser claro aqui. Claro que vai acontecer situações que vai nos deixar com a ansiedade mais elevada. Um caso de morte de família, um caso de doença, claro que a nossa adrenalina sobe, né, a ansiedade sobe, mas ainda assim a gente pode utilizar dessas técnicas, né? Da respiração, da mudança de pensamento, de acreditar que tudo está dentro de uma lei do universo, que não tem como a gente controlar, porque uma das grandes, tem vários fatores que nos levam à ansiedade. Um dos fatores é aquela nossa mania de querer controlar tudo, inclusive a morte, a doença, porque a gente tem que ter a noção, tem que ter a racionalidade de entender que existem coisas que estão sob o nosso controle, tem coisas que não estão sob nosso controle e que a gente não pode ficar ansioso por isso. E geralmente a gente fica ansioso porque a gente não tem como
controlar tudo, né? O pensamento do outro a gente não pode controlar. Ah, eu fico nervoso porque fulano fez isso ou falou aquilo. Cada um tem o livre-arbítrio. A pessoa pode fazer o que quer da vida, né? Desde que aquilo não me atinja, a pessoa agiu lá, fez, aí cada um paga, né? Então, a gente tem essa mania. Observem bem, se não tem um viés dessa forma. A gente tem mania de querer controlar tudo. E isso gera ansiedade. Até, às vezes, controlar a doença, morte dos outros. Tem coisas que não estão sob a nossa jurisdição de controle. E outra coisa, sabe o que é mais difícil? Não é nem a doença em si, não é nem o sintoma em si. É a gente ter a humildade de admitir que nós somos assim. De admitir que nós queremos ter o controle de tudo. De admitir que eu tenho que baixar a bola, porque se eu não baixar a bola eu vou ficar ansioso. Eu não posso controlar a atitude do outro. Eu não posso controlar o pensamento do outro. Mesmo que seja marido, seja mulher, que seja amigo, que seja parente. Ah, fulano está errado e falou alguma coisa e me deixou ansioso. É o pensamento dele. Como eu gosto que respeitem os meus pensamentos, a minha forma de agir, de pensar e de falar, mesmo eu estando errado, o outro também tem o direito de fazer o que ele quiser, falar o que ele quiser, agir como ele quiser. E eu não posso interferir, a não ser que a pessoa permita, a não ser que a pessoa peça uma opinião. Muitas das vezes, dentro das pessoas com quem eu falo, nos grupos ou particular, elas me falam alguma coisa, quando me dão oportunidade, eu dou um toque, tento tirá-la daquela linha de raciocínio. Mas eu não posso falar, você tem que fazer isso, né? Você não acha que é melhor fazer assim? Você não acha que tá, né? Porque eu sei que quanto mais eu confronto com aquela... Tanto é, muitas vezes, quando eu falo, a pessoa desliga, a pessoa sai, para de falar, a pessoa, né, sai, quando é o WhatsApp, ele sai do WhatsApp, por aí eu já sei que a pessoa ficou desagradada. Mas por quê? É porque o orgulho está muito grande ainda, para não aceitar uma opinião diferente da dela. Ou ouvir, né? Porque aceitar, ela aceita se quiser. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, isso nos deixa irritado quando alguém fala alguma coisa ao contrário do que a gente pensa, do que a gente quer, do que a gente acredita. Às vezes a gente acha que a pessoa está querendo nos fazer mudar. Isso é orgulho. Então precisa que a gente aceite a opinião do outro. Não é aceitar e colocar em prática. Aceita, o cara pensa assim, problema dele. Agora, se o que o outro fala, depois da gente analisar, servir, né? E a gente fala, não, eu tenho que mudar, porque o fulano está certo. Aí sim, pode notar, anotem aí o que eu estou falando. Muito dos nossos desequilíbrios vem disso, da nossa falta de humildade em querer aceitar a opinião do outro, o conselho do outro. Um exemplo, quando a gente vai falar com alguém, a pessoa entra no WhatsApp e fala, ó, Cláudio, estou sentindo isso, estou sentindo dor de cabeça, estou sentindo tontura, estou sentindo taquicardia, estou sentindo fraqueza nas pernas, meu peito parece que, minha respiração está difícil, e eu acho que é um infarto, é um AVC. Eu falei, mas você já sentiu isso antes? Já. Você não acha que é um problema psicológico? Por que você não vai procurar uma ajuda psicológica ou psiquiátrica? Ou procura, ou faz um exame para tirar a dúvida? Então, a pessoa já tem aquilo como verdade. E quando você fala assim, a pessoa desliga. Fala assim, a pessoa, um caso muito comum, a pessoa fala, eu nunca senti isso. Eu nunca senti isso que eu estou falando. Aí quando você fala, para mim você já falou umas 3 ou 4 vezes, ou 5 vezes. A pessoa tira, desliga o celular ou sai da rede social, com que, muitas das vezes do caso, é o WhatsApp. Por quê? A gente mostrou para ela a verdade. E por que a pessoa faz isso? É porque ela está dependendo, aí já entra a outra coisa psicológica. Ela está dependendo do outro confirmar o que ela está sentindo, para ela sentir, né?
equilibrada, para se sentir satisfeita. Quando você falar o contra, ela sai. O que é isso? Isso é dependência. Porque a pessoa está dependendo da opinião do outro, concordar com ela, né, o que ela está sentindo é uma doença, e para ela não sair daquele ciclo. Porque a dependência dela é do esposo, de uma mãe, do irmão, do marido, ou de outras pessoas, ou de coisas. Aí ela cria aquele ciclo na mente, para chamar atenção, né, para si, né? Aí, quando ela fala que a gente entra e comenta o que ela está sentindo e a gente vai contra, ou pelo menos fala, olha, você já sentiu, você já foi no médico esse ano, você já observa, você já sentiu isso várias vezes. A primeira coisa que a pessoa entra, ela fala o sintoma, fala, isso eu nunca senti. Por quê? É porque ela sabe que a gente vai falar, não, você já sentiu sim. Eu já lembro de você ter me falado isso. Quando você fala isso, ela sai. Por quê? É um estado de rebeldia, né? De falta de humildade, porque ela quer que a gente confirme o que ela está sentindo. Isso é um grande fator. Isso não é só uma, não. Acho que uns 80%, 70% das pessoas com quem eu falo, quando chega nessa situação, né? Fala, hoje, para mim, você já falou que sentia isso. Muitas vezes. A pessoa desliga o celular ou sai da rede social, geralmente o WhatsApp. Então, por aí a gente vê. Precisa que a gente tenha aquele autocontrole, ser racional. Falar, não, eu já senti isso. Poxa vida, eu fui no médico. O médico falou que não tem nada. Eu já senti isso, então, peraí. Não é para o colega lá do grupo, não é para o colega do privado, é para si. Eu já senti. Não vou, se eu estou mentindo para mim, para os outros e para mim. Porque eu sei que eu senti, que eu já senti. Então eu não posso falar que eu não senti. Porque quando a gente fala que não sentiu, é por quê? É porque a gente está querendo chamar a atenção, né? Pela dependência. Não é por maldade, não é por infantilidade, é porque a gente é muito dependente. A gente precisa da aprovação do outro. A gente precisa da confirmação do outro. Porque a gente acha que estando lá intimamente, a gente acha que entrando, ficando naquele ciclo, a gente vai ser mais querido, mais observado, mais aceito, né? Porque muito de nós temos o complexo de inferioridade. Observe, a maioria tem um complexo de inferioridade, que precisa da aprovação do outro, precisa que o outro resolva para ele. Ele fala que não consegue, se acha feio, se acha horroroso. Por mais bonito que a pessoa seja, ela sempre tem aquela autocrítica depreciativa contra si mesmo. Entendeu? Então, é uma gama muito grande de coisas que envolve isso. E eu gostaria de convidar, está ficando meio comprido aqui, mas eu vou encerrar. Eu vou complementar em outros vídeos. Mas observem isso. Observem. Eu gostaria que vocês tirassem, não tomem o que eu estou falando como verdade. Né? Esse é meu entendimento. Vocês podem me ouvir, ouvir outras pessoas e tirar suas próprias conclusões. O segredo dessa coisa aí é vocês e nós tirarmos as nossas conclusões. Ver tudo, ler tudo, ouvir tudo e fazer a peneira ali e tirar as nossas próprias conclusões, tá bom? Eu vou encerrando por aqui. Prometo que logo, logo a gente vai gravar um outro vídeo dando continuidade nesse assunto, que eu acho de suma importância. Mas já deixo claro, sem a aceitação da doença psicológica, sem tomar providências, seja quais forem, né? Com fervor, com vontade, com seriedade, com disciplina, ninguém sai. Vai ficar atolado nesse ciclo que a doença traz. E essas são as conclusões que eu tenho chegado nesses quase 11 anos. Talvez alguém tenha outra opinião, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima.